o que a gente estava falando aí 2 domingos atrás. Domingo passado tivemos um pastor aqui falando conosco. Foi uma boa palavra, né? Para todos nós, baseado lá em Jó. Uma bênção. Quando vocês ouvem assim a palavra no domingo... Ah, pensei que estava pensando que estou sem aliança. Mas fez assim? Não, eu já avisei. Ah, eu estou sem aliança, não é porque a Eliane pediu divórcio, não, tá? É que eu fui fazer exame médico essa semana e tinha que tirar todas as joias. Todas. E aí eu tirei e coloquei lá na gaveta da mesa e acabou ficando, né? Então, fica tranquilo, nós estamos bem, nenhum problema. Na verdade, a minha aliança anda quase caindo, né? Então, tem que ajustar. O Thiago fez assim, eu pensei, ué, mas já é exemplo, tá certo. Tá lá na tela? Beleza. Essa mesmo. É isso aí. Ô, Pedro. Muito bem, Pedro. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está lá em Gênesis capítulo 1, no verso 2. Não precisa se preocupar. Fica comigo, porque a gente vai ter que otimizar o tempo aqui, que eu vou tentar terminar esse pensamento hoje, talvez até uns minutinhos antes, porque eu tenho algumas reuniões logo depois do culto. Quando nós falamos sobre isso aqui, nós estamos entendendo uma coisa. O Espírito de Deus não é limitado a nenhuma fronteira. Vamos repetir. O Espírito de Deus não é limitado a nenhuma fronteira. Ele é livre. Estão comigo? O Espírito de Deus é livre. O Espírito de Deus é livre. O Espírito de Deus é livre. Ele flui para onde Ele quer. Para a direção que Ele quer. Isso lá no Gênesis diz, Ele se movia sobre a face das águas. Se você pega o primeiro versículo, diz lá que Deus criou o mundo. E o mundo, nessa fase da criação, ele estava num estado... bruto. Diz que Deus criou. O primeiro versículo diz que Deus criou. Em seguida, diz que estava bruto. Ou seja, alguma coisa deu errado. E não foi com Deus. Não, estava errado. Algo aconteceu. E segundo a teoria aí do criacionismo, teoria não, a doutrina do criacionismo, provavelmente a queda de Satanás no planeta arruinou. Aí Deus vai pôr tudo em ordem, que é o que nós temos lá na criação. A criação, a palavra que diz que Deus criou todas as coisas, não é que Ele criou do nada. O do nada é no início. A partir do 3º versículo, Ele está recriando. Mas não é isso que eu quero falar para vocês, tá? Eu só estou querendo falar aqui do Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Porque depois, lá em João 3, nós vamos ter o Espírito de Deus novamente mencionado como se movendo. Então, guarda isso aqui. Isso aqui é só para a gente introduzir o que a gente precisa. Onde é que vamos agora? É aqui o problema. Você que passou aí ou foi eu aqui? Foi você? Então eu vou ter que te dando ordem, que acho que acabou a pilha aqui. Acabou mesmo, que está apagado. Então, o segundo slide. É isso aqui. João capítulo 3. O que nasce da carne é o quê? Carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando isso aqui, lá em João capítulo 3, a Nicodemos. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, obrigado. A revelação daquilo que é espiritual
é passada àqueles que têm o Espírito. Então, preste atenção nisso. Pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas não vão compreender aquilo que é revelado pelo Espírito. Pessoas que não são convertidas, você nem pode esperar que elas entendam o que é espiritual, porque elas não têm o Espírito Santo para revelar a elas. Agora, o crente em Jesus, aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem toda a condição de entender o que é espiritual. Toda a condição. Então, nenhum crente pode dizer assim, eu não entendo esse negócio. Não entende porque não estuda, não entende porque não pede, não entende porque não quer. Talvez uma das dificuldades que nós temos é com o linguajar de uma Bíblia que é traduzida num linguajar sofisticado da língua portuguesa, e nem todos nós, quando vamos para a escola, nós entendemos a língua portuguesa como ela deveria. Por isso, algumas versões da Bíblia, ela se torna mais acessível no seu linguajar. Mas a essência, aquilo que é espiritual, não tanto faz no linguajar clássico, ou obsoleto, ou moderno. O que é a essência da Bíblia, ela está lá. E ela não é letra, ela é espírito. Porque aquilo que foi soprado da boca de Deus é espírito. É o vento. Então, se você tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito que trouxe a palavra a nós, não é para ter dificuldade. Então, Jesus está falando para Nicodemos, que era um conhecedor da letra, ele era um mestre, um rabino em Israel, conhecedor da letra, mas ele não tinha o Espírito. E ele pergunta para Jesus sobre salvação, e Jesus vai dizer para ele assim, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso ele podia entender. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito para você que é necessário você nascer de novo, porque nem isso ele tinha entendido quando Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo. E depois ele diz assim, aí o que eu queria enfatizar para vocês. Como é difícil entender a salvação, Nicodemos provavelmente está pensando. Aí Jesus diz para ele assim, olha Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Então, Nicodemos, funciona assim. Você não vê o vento, você não sabe o caminho do vento. O máximo que você pode é sentir o vento. E ele faz a direção que ele quer. Ele vai para onde ele quer. Só pode entender essas coisas que são nascidos do Espírito. Quanto tempo levou para Nicodemos capturar tudo isso? 2 anos, 3 anos? Porque a conversão mesmo de Nicodemos vai acontecer quando Jesus morre. Porque foi ele um dos 2 que testemunhou que ele cria em Jesus, porque ele foi lá tirar o corpo de Jesus da cruz junto com José de Arimateia. Então, aquilo que Jesus está falando assim, o vento sopra onde quer e vai para onde quer, é algo que você precisa pôr no seu coração para entender aquilo que nós vamos retomar. Muitas vezes, temos a inclinação de querer canalizar o vento de Deus. Muitas vezes, como cristãos, temos a ideia de que nós podemos fazer com a direção da vontade de Deus aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Então, a vontade de Deus, a direção da palavra de Deus, do vento de Deus, do sopro de Deus, se eu pudesse canalizar para a minha vontade, eu faria. Você também. Se a gente pudesse direcionar o que a gente gostaria, o refresco de Deus, a gente faria. Mas a Bíblia é muito clara, não é o que você gostaria, mas o que Deus quer. Entendidos? Beleza. O outro versículo está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1. Jeová disse para Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando eu estou cansado de ler isso aqui, eu acho que você está cansado de ouvir. E depois que a gente ouve muito, a gente fala muito, chega uma hora assim, é tão comum, pega as tuas coisas e viaja. Não é bem assim. Havia uma necessidade para isso acontecer, de uma mudança enorme na vida desse homem chamado Abrão. Um homem rico, um homem de posses, um homem de família, um homem conhecido naquela região lá de Ur. E quando ele ouve isso do Senhor, é uma grande mudança, não só na vida dele, mas em toda a história da humanidade, inclusive, vai começar ali. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa. Para onde, Senhor? Leste, oeste, norte, sul. Que direção eu tomo? O Senhor diz, eu te. Isso demanda fé, isso demanda confiar em Deus, isso demanda crença, isso demanda não perguntar para Ele que direção o vento vai soprar, mas simplesmente uma transformação enorme. Enorme. Agora presta atenção. Há 40 anos atrás, eu e minha família viemos do interior. Quando eu tomei a decisão, eu era um menino de 15 anos. Vou para Curitiba. Arrumei emprego lá e vou trabalhar lá, porque lá eu posso ganhar mais. Meu pai disse assim, se você for, vai todo mundo. 6 irmãos. 7, uma adotiva. Não, 7 comigo, né? Tinha uma adotiva. Sabe qual foi a dificuldade da gente pôr no caminhão as coisas e vir para cá? Nenhuma. Porque a gente não tinha nada. Entendeu? A mãe vendeu lá um pouco de coisas, eu vim na frente, meu pai veio junto, em 30 dias, mais ou menos, o resto do pau velho estava aqui. Entrou numa casa pequena. Nenhuma dificuldade de fazer mudança quando você não tem nada. Abraão tinha muita coisa. Tinha animais, tendas, empregados. Entendeu? Ainda de lambuja veio um sobrinho junto. Então, fazer mudança quando você tem bastante coisa não é fácil. Uma mudança para dentro da vontade de Deus, muito maior a dificuldade. Guardaram isso? Está no seu coração isso? O vento sopra onde Ele quer? Quando Deus fala, vai nessa direção. Está tudo certo aí? Tá bom. Então vamos agora para o texto que a gente estava lendo outro dia aqui. Eu disse para vocês se eu continuaria. Marcos capítulo 4. Está tudo mastigadinho aqui. Nossa, pastor é... Naquele dia, ao anoitecer, na outra versão diz ao cair da tarde, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Jesus falou isso. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Certo. Olhando por cima do texto, você diz, legal, é um texto que eu já li, já sei o que acontece, porque a ênfase nesta passagem sempre é dada ao fato de que Jesus está dormindo no barco,
enquanto está uma tempestade. Essa é a ênfase que a gente sempre percebe na leitura. O clímax do texto é mais ou menos isso. Como pode uma pessoa estar dormindo numa tempestade? Mas o que vem antes é bastante interessante, que chama a nossa atenção. Primeiro, a gente já tinha compartilhado aqui, o horário em que Jesus fala para os seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado, não bate muito bem com aquilo que é convencional, não é muito dentro da nossa agenda, não é muito confortável, não é. Jesus, o Senhor tinha tantas horas desse dia para falar para a gente pegar o barco e atravessar para o outro lado do Mar da Galileia, o Senhor vai fazer isso com a gente agora, ao final do dia, ao anoitecer, mais ou menos com o mesmo sentimento que nós temos quando nós estamos lendo um texto bíblico e nos deparamos com algumas coisas que a gente se pergunta por que Deus está colocando isso na Bíblia. Por que Deus está nos dizendo isso pela boca dos profetas, dos apóstolos? Por que isso? Porque isso me tira da área de conforto. Por que esse texto? Por que esta forma? Por que esta maneira de nos direcionar? Porque quando temos Bíblia nas mãos, nós temos Palavra de Deus que está nos direcionando. Gente, lembra e guarda isso no coração de vocês. A Bíblia não é um chicote. A Bíblia não é uma forma de punição. Tem muita gente no mundo que tem raiva da Bíblia, por quê? Porque ela é revelação, ela é espelho, ela mostra a nossa cara, mais do que a cara, ela mostra nosso coração, porque é Deus nos expondo à luz. Então, quando eu leio passagens na Bíblia, que são passagens que mostram um aspecto que eu gosto, eu vibro, mando fazer adesivo, colo no meu carro, publico, falo, faço, olha o que a Bíblia diz. Mas quando eu me deparo com aquelas passagens que é Deus pisando no calo, eu não gosto. Você gosta? A gente também não gosta. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela não se inclina àquilo que é espiritual. A natureza humana, ela se inclina àquilo que é da terra, da carne, da nossa vontade. Então, quando eu ouço Jesus falar assim, vamos atravessar, não. Vamos atravessar agora. Nessa hora da minha vida, nessa fase da minha vida, nesse momento do meu casamento, nesse momento da saúde da minha família, nesse momento da vida da igreja, nesse momento em que eu estou tão bem profissionalmente, nesse momento em que eu estou quebrado financeiramente, nesse momento em que eu estou me aposentando, que estou bem financeiramente, quer dizer, quando o convite de Deus é aquele convite que acaba mexendo com alguma área de conforto, nós não apreciamos muito. Essa é a grande verdade. Essa é a coisa do horário improvável, do dia improvável, do tempo improvável. E sabe, nessa hora, o que eu mais preciso, o que todos nós mais precisamos, é olhar para aquele que é o nosso Deus. E de alguma forma dizer para ele assim, não é o que eu gostaria, mas eu topo, mais ou menos como Abrão, né? Como assim, Deus? Como assim, Senhor? Abraão é chamado do pai do quê? Pai da... E você acha que foi fácil para ele, logo no início, ele pegar essa jornada de mudança da vida? Você acha que foi fácil? Quantos filhos ele tinha? Quantos filhos?
Abraão tinha? Vamos, pessoal. Quantos filhos? Os 3? Quantos filhos Abraão tinha? Povo da Bíblia? Nenhum. Gente, vocês me assustam assim. Quando ele sai ele não tinha nenhum filho. Ele tinha um empregado. Lá, a uma certa altura, Deus fala para ele assim: você vai ter um filho. O homem estava um caco. Você vai ser pai. Como assim? Como assim? Você é pai? O senhor sabe que não é bem assim. O senhor sabe que eu tenho uma companheira. A gente tem sexo com 100 anos, irmãos. Estão entendendo? Ele pensou: não, não é. Eu ainda tomo Viagra, dou um jeito. Agora, como é que a dona Sara vai gerar um bebê? A expressão na Bíblia é assim: o costume das mulheres, que é o tempo de ovulação, né? É a expressão que usa na Bíblia mais tradicional. O costume das mulheres. Então lá, Deus, o costume da minha esposa Sara já cessou há muito tempo. Ela não ovula, ela não tem nenhum. Lembra, isso já há bastante tempo depois que Deus tirou ele dali. Era fácil para ele crer que ele podia ser pai, que a dona Sara podia ter um bebê? Não era fácil, por isso que ele pensou: bom, eu tomo um chá aqui de raiz, consigo uma relação com a dona Agar, que era a empregada, a concubina, que ele fez aquele dia. É fácil para ele, nessa trajetória, ser o homem de fé que nós conhecemos biblicamente como o pai da fé? Não, foi um processo. E onde que é que esse processo tem o seu ponto mais alto? Quando é que esse processo em desenvolvimento ele chega no máximo? Em Isaac, lá em cima do monte, quando o rapaz foi levado pelo próprio pai para ser sacrificado. Ali foi o máximo da fé. Que tem muita coisa envolvida aí, quando ele concorda em sacrificar Isaac. Então, não foi fácil para ele. Quando nós estamos falando de certas coisas aqui, por exemplo, de um dia improvável, é perfeitamente compreensível que você, eu, que nós fiquemos em dúvida: Deus, como que é esse negócio de exercer essa fé nessa jornada, nessa travessia, nessa fase, nesse tempo? Como que é? Talvez não seja fácil, mas o propósito de Deus é fazer com que a fé, a nossa fé, ela cresça. Então, findada a tarde, um horário improvável. Segunda coisa que você vê ali, nessa passagem que a gente leu, foi mais ou menos assim. Vamos lá, aqui, certamente está sintetizada a palavra que foi deixada no texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Em seguida, vem assim: deixando a multidão. Está lá no texto que a gente leu. Deixando a multidão. Gente, isso é importante. Jesus tinha passado dia, você veja o texto anterior, antes, Jesus tinha passado o dia envolvido com a multidão. E agora ele está dizendo assim: hora de ficar só. Sozinho, não. Na célula dos discípulos. Hora de reaprender o dia. Hora de mudança. Deixa a multidão. Gente, multidão, e nós que vivemos no mundo
urbano, a multidão está o tempo todo ao nosso redor. Se você não sabe o que é multidão, sai de casa 7, 7h30, 8 horas, pega trânsito. Você não sabe o que é multidão, pega a fila de escola, né? Você não sabe o que é multidão, vai num shopping em Curitiba, num dia de chuva. Não sabe o que é multidão, pega o contorno, 6 horas da tarde. Não é? E tem multidão que está dentro de casa. Tem multidão que está na rede social, que está na televisão, que está ali, sabe? A multidão do WhatsApp, a multidão na cabeça. Ele diz, deixa a multidão, deixa. Por quê? Porque há hora para tudo. Ele não está dizendo para nós, saia do mundo, deixa essas pessoas. Quanto mais gente, mais massa. Quanto mais massa, mais a probabilidade de levedar. Quanto mais gente, mais problema. Onde tem ajuntamento de pessoas, multiplica-se os problemas. Jesus não está dizendo assim, fuja da multidão, escape da multidão, deixa a multidão, vá viver como um ermitão lá no deserto. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, agora, nesse momento, é a hora de deixar a multidão. Então, guarda isso no seu coração. Há momentos em que você precisa entender isso e precisa pôr em prática isso. A propósito, me veio uma coisa na cabeça agora. Tem um negócio, eu vou fazer um parênteses aqui para fazer um comentário. Tem uma coisa que há muito tempo me incomoda, que é o fato do dia ter só 24 horas. Não sei se é assim com vocês. Me incomoda que eu levanto, faço coisas, e no final do dia eu tenho mais coisas para fazer, e não dou conta de fazer tudo. E aí eu me sinto sempre atrás. Olha, tinha que fazer isso, não consigo. Tinha que fazer aquilo, não consigo. Tinha que fazer não sei o que, não consigo. Aí essa semana Deus me mostrou uma coisa. Daniel, o que você está querendo fazer depois do teu trabalho? Guarda isso no seu coração também. A pergunta de Deus é assim, o que você está querendo fazer depois do seu trabalho? Aí eu, na minha cabeça, dizendo para Deus, tem uma barraca que eu fui remontar ela esses dias, e ela estava toda quebrada, e eu remendei ela, montei, está lá na frente da minha porta de casa, e o vento veio e desmontou ela, e eu preciso desmontar e dar um jeito nela, e eu não tenho tempo. O que mais, né? Eu tenho uns matos crescendo lá no jardim, lá em casa, e eu quero chegar no final do dia, ir lá e tirar o mato da minha porta, e eu não tenho tempo. O que mais você quer fazer? Eu tenho que comprar uma peça para a minha caminhonete, que está vazando um negócio no motor. O mecânico já me passou isso desde o final do ano, e até agora eu não fiz. O que mais? Eu queria andar de moto. Dar uma passeada. Esses dias eu fui ligar ela, quase não pegou, a bateria falindo. Deus, não está dando tempo. O que mais? Tem uma pedra lá em casa para furar. Eu já comprei a peça para furar essa pedra. Não consigo fazer. O que mais, Daniel? Eu queria arrumar um negócio lá na minha casa, limpar uma calha lá. O que mais? O que mais? Eu queria viajar. Queria viajar? Você queria? Você não pode falar nada. Vocês aqui queriam viajar? Não dá vontade de viajar? Cara, se tem uma coisa que me alivia, viajar. Eu queria viajar. Não dá. O que mais queria? Eu queria ir para o shopping comprar as coisas. Aí eu cheguei ao seguinte, Deus mostrando uma coisa. Seguinte, em todo o tempo, os homens, as pessoas, precisam trabalhar. Certo? Quanto tempo nós trabalhamos, ou deveríamos trabalhar, em média, na nossa jornada de trabalho aqui no nosso país? 8 horas. A média é isso. Trabalha 8 horas. Você pega o dia, divide em 3,
8 para lazer, 8 para descanso e 8 para trabalho. Eu descubro que eu trabalho às 8 horas. Talvez um pouco mais, outro dia um pouco menos. Então, qual o problema? O problema é o excesso de entretenimento. O excesso de bens. Porque se você tem calha para limpar, é porque tem bem. Se você tem uma pedra para furar, é porque você tem um bem. Se você tem uma barraca para arrumar, é porque você tem um bem. Se você tem um shopping para ir, é porque você tem entretenimento. Se você tem um negócio para viajar, é porque você quer entretenimento. Se você tem um Netflix instalado em casa, é porque você tem entretenimento. Se você tem um aparelho celular com todos os recursos, é porque você tem entretenimento. Em outras palavras, meu pai e minha mãe trabalhavam 8 horas, 10 horas por dia. No final do dia, o que eles tinham para fazer? O que eles tinham para fazer? Descansar. Cuidava da família. Não tinha os entretenimentos. Eles não sofriam desse mal. Eles não tinham crise de ansiedade. Era muito comum, 10 horas, está todo mundo dormindo. Era muito comum. Sabe o que a gente mais queria é que chegasse o domingo. Por quê? Porque o domingo a gente tinha um encontro, a gente ia à igreja. Às vezes ia no sábado à noite, às vezes domingo de manhã e domingo à noite. Não tinha tanta oferta. Aí a gente cuidava bem do tempo, visitava os amigos, ia lá comer uma galinha na casa de um parente sem avisar. Quando o parente olhava de longe, estava você chegando com a família que não era pequena, e aí já dava a ordem, pega 2 galinhas. E o moleque saía correndo pegar as galinhas. Deixava ela mais ou menos ali. A família, então vocês vão ficar para o almoço, vão ficar para... Vão, então mata as galinhas, joga na panela, come todo mundo, comunga todo mundo. Tinha vida. Ia para casa, não sobrava tempo. Então, qual está sendo a nossa crise? A nossa crise é oferta demais, aí o tempo fica pequeno. Oferta demais, aí não temos tempo. Estão entendendo? Aí quando a gente olha para esse negócio assim, deixa a multidão, mais ou menos Deus está dizendo isso para nós, deixar a multidão é assim, desapegar de tudo aquilo que está sendo um tempo pesado. Deixa essa multidão de pessoas, essa multidão de atividades, essa multidão de desejos de fazer as coisas que são boas para a carne e repensa. Dá para a gente simplificar a nossa vida? Né? Você deu? Eu não ouvi. Eu estava lá embaixo. Exatamente essa volta para casa, você largar do celular, largar do ativismo, largar do dizer não, Gente, é isso. Deixar a multidão. Quando Jesus fala assim, deixando a multidão, ele está dizendo para assim, não é solidão, é solitude. Ele está dizendo assim, dê um tempo de qualidade para você. Um tempo de qualidade para nós. Isso é saúde. Isso é saúde. É saúde hoje, pessoal. Olha aqui para mim. É saúde mental. O país que mais tem gente ansiosa no mundo chama-se Brasil. É estatístico. O país que mais tem pessoas com depressão no mundo chama-se América do Norte, os Estados Unidos. Eles estão em depressão porque estão abastados, tem muita coisa. O irmão mais novo do lado de cá olha para lá e fica ansioso.
Porque eu quero ter a vida deles. Nós queremos ter os recursos deles, nós queremos ter a qualidade de vida deles, nós queremos, e fica nessa ansiedade. Dá para a gente ir para lá, viver, nem que seja de maneira irregular? Dá para a gente furar a fronteira e morar lá? Porque a gente quer, a gente quer, a gente quer. E Deus está dizendo, deixa a multidão, deixa a multidão. O texto seguinte diz assim, eles o levaram no barco assim como estava. Pessoal, quando Jesus falou isso, alguém foi ali, trouxe o barco e tal, vamos então, ele falou para a gente vai, vamos deixar a multidão. Agora, coisa interessante aqui, pegaram Jesus do jeito que ele estava. Eu acho muito interessante isso aqui. Por que está registrado assim? Jesus passou o dia com esse pessoal. Cansado, suado, provavelmente com as vestes todas. Pegaram ele do jeito que ele estava e puseram no barco. Sabe por que eu gosto disso aqui? É porque não fizeram uma coisa que hoje em dia se pensa que dá para fazer com Jesus, que é dar uma ajeitadinha nele. Jesus, a gente vai para o outro lado, do jeito que o Senhor falou. Só que do jeito que o Senhor está, não dá não. A gente chega lá, a gente só quer escovar os dentes e deitar. O Senhor vai desse jeito? Jesus, é o seguinte, estão entendendo? Lembra que eu falei aqui naquele dia, quando Jesus diz assim, vamos para o outro lado, esse outro lado, ele tem um significado que transcende essa expressão, ir para o outro lado. Esse outro lado é uma forma de Jesus falar assim, algo novo vai acontecer lá. O que vai acontecer lá? Não importa, é o outro lado. Eu quero levar vocês nesse momento, nessa hora, para o outro lado, porque lá é o outro lado. O outro lado é onde eu vou fazer, é onde eu vou falar, onde eu vou transformar. É algo novo que tem lá. E existe o processo, o meio do caminho. Então, eu parei 2 domingos atrás dizendo para vocês o que Deus tem para você lá do outro lado. E era para vocês ir pensando, o que é o outro lado? O que tem do outro lado? Por que Ele me chama para o outro lado? Porque o Senhor, Ele nunca para. Ele está lembra? Ele está Deus não é estático, Deus não é um Deus de estações, Deus não é um Deus de improvisos, Deus não é um Deus de, sabe assim, agora o que eu tenho que fazer? Não, Deus é um Deus em movimento. E esse movimento é um movimento perfeito. E Ele está nos dizendo assim, ei gente, água parada apodrece. Água parada apodrece. Água parada cheira mal. Você vê na Bíblia Deus como um rio, não é? Fluindo. Águas em movimento. Deus é um Deus que está cedendo, derramando. Não tem água parada em Deus. E Ele não está dizendo para nós, olha o seguinte, vocês façam um poço e ficam nesse poço. Até porque o poço também não é água parada. Ele é água parada quando ele está no final da sua vida. Mas um poço, ele é uma veia d'água que está em movimento. Agora, uma cava com água parada, uma poça de água parada, é problema. Então, esse Deus em movimento é um Deus que está nos chamando, vamos para o outro lado. Então, vamos, Senhor, vamos lá. Então, o que a gente faz? Deixa a multidão. Segunda coisa que a gente faz, pega Jesus do jeito que ele está, enfia ele no barco. Gente, não tenta mudar ele. Não tenta mudar. Não tenta pôr palavras na boca dele que ele não falou. Combinados? Vamos pegar ele do jeito que ele está? Levar ele do jeito que ele está? A segunda
coisa que chama atenção, diz ali no final do versículo 36, outros barcos também o acompanhavam. Outros barcos também o acompanhavam. Quem são esses? Onde eles estão? Só menciona isso aqui, não tem mais nada. Por quê? O que vai acontecer em seguida nessa passagem é que vem um vento forte. E a impressão que dá é que quando veio o vento forte, o que aconteceu com esse pessoal? Voltaram. Porque ninguém fala aqui no texto que eles morreram na tempestade e nem menciona que eles chegaram do outro lado. Então, é muito comum pessoas seguindo Jesus ou por fome ou por curiosidade. Onde é que ele vai? Vamos também. Outros barcos, diz aí, outros barcos o seguiam. Fome ou curiosidade? Fica aqui a curiosidade. Porque se é fome, provavelmente eles não desistiriam. Agora, Jesus tinha acabado de fazer coisa na vida deles. Então, o que é que ele vai fazer do outro lado? O Senhor vai fazer coisa do outro lado só para os seus discípulos? Nós queremos ir também, queremos ver. Só que não menciona mais eles. Isso aqui representa dois tipos de cristãos. Os que vivem com fome de Deus e os que vivem curiosos para saber o que Deus vai fazer agora. Os que estão com fome de Deus se alimentam de Deus. E assim que eles se alimentam de Deus, o que eles fazem? Então vamos lá. Senhor, eu estou com fome. E o Senhor vem e te serve. Põe pão nas suas mãos. E Ele não põe só um sanduíche. Ele não põe só um pão. Ele enche as suas mãos com pães. Porque Ele diz, eu sou o pão da vida. E Ele não é michuruca, não é econômico. Ele não é miserável. Ele diz assim, pão, toma, pão. Você pega um e come, e o restante você guarda para amanhã. O restante você enfia no saco. O restante você guarda, porque vai que amanhã ele está ocupado e não vai te dar pão. Não, você não faz isso. Você pega para você, se alimenta e divide. Na verdade, primeiro você divide. Depois se alimenta se sobrar. É assim. Esse é o pessoal que está em fome. Porque agora, quando você tem pão na mão, você não tem nem medo de ficar com fome, porque você tem na mão, então você já divide. E nós somos carregadores de pães. Não carregamos pedra na nossa sacola, nós carregamos pães. Mas e quando chegar a hora de derrubar Golias? A pedra vai estar do lado, no riacho que passa ali. Deus providencia sempre os recursos, mas agora você leva pão para quem está com fome. A curiosidade é aqueles que estão sempre dizendo para Deus, e aí? Não vai fazer nada hoje? Aí Deus diz assim, eu estou sempre fazendo, para mim nada. Não é? Eu não senti nada, eu não vi nada, não mudou nada. Curioso é o espectador. Os curiosos na Bíblia são aqueles que quando Jesus estava indo na direção, eles estavam indo atrás dele para ver o que ele ia fazer. Não era o que ele vai fazer por mim, mas o que ele vai fazer. Nós gostamos de pão e circo. Quando Jesus multiplicou pães, gente, foi um estrago na cabeça de muita gente. Porque pensaram, está na hora da gente promover ele rei. Está na hora de colocar ele como
o maioral aqui entre nós, porque jamais nós vamos ter problema com fome. Se ele for o rei, ele resolve tudo. Quando estiver em seca, quando estiver em crise financeira, estiver desempregado, ele resolve tudo. Então, quando pessoas estavam indo atrás de Jesus, uma grande parte delas eram curiosos. Curiosos. Teve um dia em que Jesus disse assim: pessoal, parou. Quem quiser me seguir vai ter que tomar sua cruz e me seguir. Eles não entenderam direito. Quando Jesus explanou um pouquinho mais, eles resolveram assim: então tá, né? Isso a gente não quer, não. Macfish, tudo bem. Sanduíche de peixe, tudo bem. Lavar louça, não. Sair do chão, andar sobre as próprias pernas, tudo bem. Olhos que não enxergam, voltar a enxergar, tudo bem. Ressuscitar mortos, a gente quer ver um por dia no mínimo. Curar lepra, por favor, faça isso sempre, Senhor. Agora, tornar-se seguidor do Senhor, participar, ajudar a tirar as ataduras, fazer curativos, fazer cama nova para quem vivia no chão. Não. Então, numa das vezes, gente, a multidão foi quase toda para casa. Quase toda desistiu de Jesus. Então, curiosos ainda permanecem na nossa vida hoje. Onde tem alguém falando diferente, pessoas querem ver. Onde tem milagres acontecendo, não importa a fonte do milagre, tá? Se falou que é de Deus, está valendo. Ninguém checa para ver se é de Deus. Ninguém checa a continuação dos milagres. Ninguém, hoje em dia, tem essa preocupação. Isso já vem de muito tempo. É assim, está acontecendo? Está acontecendo. Nós somos imediatistas, nós queremos ver e queremos contar depois. Tiramos fotografias, falamos, movimentamos a coisa. Somos curiosos, sim, somos curiosos, mas paramos na curiosidade, porque esse negócio de entregar a vida para Ele, não. Esse negócio de quanto custa seguir Jesus, Jesus responde: custa tudo. Não, não e não. Mas se a gente puder assistir de graça os eventos que o Senhor promove na terra, a gente gostaria de assistir. Os curiosos. Os curiosos. Pastor, eu não estou entendendo muito bem do que você está falando. Você não está entendendo muito bem porque você não está percebendo a história. Talvez o teu pensamento hoje é assim: o que está acontecendo hoje? Eu não sei o que está acontecendo hoje. Acontece tanta coisa nessa multidão de acontecimentos que eu nem percebo o que está acontecendo. Ok, o que é história? História é você volta um pouquinho e faz a leitura do que já aconteceu. Então vamos pegar aqui os mais velhos, os encardidos, os que têm rodagem aí no cristianismo, e vou fazer uma pergunta para você. Vocês vão saber disso. Os mais velhos, os mais novos talvez não sabem nem, daí pode perguntar para os mais velhos. Década de 90, aconteceu um fenômeno aqui nas igrejas do Brasil inteiro, fora do Brasil. O sujeito ia num lugar, fazia lá uma semana de avivamentos, cura, libertação e não sei o quê, e muita gente saía de lá com um dente de ouro na boca. Lembra os mais velhos aí? Você ouviu falar? Uhum. Enchia-se estádios. Enchia-se estádios. Eu nunca vi uma pessoa que chegou para mim e disse assim: ó, isso aqui eu fui ontem no lugar e esse dente é obturado, a obturação virou. Aí teve gente que disse: eu vi o que era amálgama amarelo. Isso é alquimia. Alquimia. Eu vi
Onde estão esses dentes hoje? As pessoas que contemplaram esse milagre, onde? As pessoas que foram objetos desse milagre, onde? O que esse movimento fez? Não, pastor, o vento sopra onde ele quer, tal, não sei o quê. O vento sopra onde quer, e esse vento é de Deus, e ele tem um propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus não é Deus de brincar, de jogar aviãozinho no ar. Deus é um Deus de propósito. Tudo tem o seu propósito. Onde está o efeito desses milagres? Estão entendendo? Mas os novos não sabem disso. Na época, lotava-se espaços do país todo. Ah, tem uma pessoa que está vindo da África que ora e acontece. Onde os curiosos saía frustrado. Então, curiosos sempre existiram, continuam existindo, hoje ainda. Hoje ainda. Agora você abre a palavra de Deus e quando você vê um homem de Deus que se levanta em nome de Deus para trazer está na Bíblia, registrado na Bíblia, quando ele se levanta em nome de Deus para falar ao povo, coitado dele. Antipático, pessimista. Mensagem que merece morrer. Não é à toa que você vê na Bíblia os profetas mortos, apedrejados, cabeça cortada. Pergunta para o João Batista, por que ele morreu? Homens que se levantam em nome de Deus para falar em nome de Deus, não são queridinhos da sociedade, não são os influencers da sociedade. Homens que levantam para falar aquilo que dá coceira no ouvido, vai, fala mais. Nossa, como esse pregador, essa mulher de Deus, esse homem de Deus, dá uns arrepios. Não existe homem que fala em nome de Deus, mulher que fala em nome de Deus, que você fique confortável, porque todas as vezes que Deus precisa falar dessa maneira, Ele vai falar aquilo que é a vontade dEle, e aquilo que é a vontade dEle é mais ou menos assim: Senhor, não essa hora, não desse jeito. E se a gente tiver que fazer, a gente vai te dar uma boa arrumadinha, entra aqui no nosso camarim e a gente vai te dar uma ajeitada para o Senhor, pelo menos atravessar para o outro lado com a gente diferente. Isso não existe também. Então eu estou querendo colocar isso para você, para dizer assim, olha o movimento de Deus, olha o que Deus está fazendo na sua vida, olha o vento de Deus na sua vida, olha o vento de Deus na igreja. Olha o vento de Deus, gente, não fique anestesiados com a multidão. Estão entendendo? Não fique anestesiados com a multidão. Que Deus levante o rosto de vocês, olha, aqui para mim, levante o rosto, seus olhos nele. Senhor, o que tem para eu lá do outro lado? O que o Senhor tem para eu fazer lá do outro lado? O que o Senhor vai fazer na minha vida do outro lado? Combinados? Shalom? De novo. Amém? Fala, meu irmão. Você ia perguntar? Ah, tá. Obrigado pela força aí. Não vou orar para terminar. Não vou orar para terminar. Vocês vão orando pelo caminho. Amém? Quando você sentar lá para comer a sua macarronada, seu franguinho, ora pela sua igreja. Quando você puser a cabeça no travesseiro hoje à noite, ora por você e pela igreja. Amém? Vamos lá. Até domingo, prometo que eu termino isso aqui.